Então, galerinha, já voltamos aí do nosso rápido intervalo, beleza? Para a gente continuar estudando um pouquinho sobre nossos fenômenos ópticos. Na primeira aula, a gente falou sobre a ideia geral dos fenômenos, o que é uma reflexão, o que é uma absorção, uma refração, todos os fenômenos que a gente passou. Diferenciamos aí a parte de energia, né? Qual é a energia mais... Qual a cor de luz mais energética até a menos energética. Por que a gente usa numa foto um determinado aparelho para observar a estrela um outro aparelho, né? Quando a gente tem dentro de um mesmo sistema óptico, beleza? Atenção especial à parte de polarização, que a gente falou no finalzinho da aula, tá bom? Acho que é uma parte que sempre cai um pouquinho mais em relação a provas, justamente pelo fato de ser mais aplicável no nosso dia a dia. Câmera fotográfica, lente de óculos polarizada, óculos 3D, então tudo isso aí tem a ver com polarização, então é uma coisinha que vale a pena ter um carinho, uma atenção especial, tá bom? Nessa nossa próxima aula, a gente vai continuar estudando fenômenos ópticos, para a gente poder adentrar nas questões, mas a gente também tem que falar sobre pontos de formação de imagem, tá bom? Ponto objeto real, ponto objeto virtual. Tudo isso a gente vai conversar agora, tá bom? Então, vamos adiante. Voltando aqui para falar um pouquinho sobre aquela parte da formação do olho, né? Que a gente tinha começado na aula passada. Falando sobre aquela situação do olho avermelhado, certo? Quando você tira em algumas fotos. O nervo óptico, em um ambiente pouco iluminado, a pupila fica dilatada. Então, geralmente você vai tirar foto naquelas câmeras mais antigas, o ambiente é mais escuro, para ficar só a luz do flash. A pupila dilata, o que facilita a entrada do flash e, consequentemente, o retorno da luz, né? A reflexão do flash na luz. A câmera, é importante observar que a reflexão da retina é difusa, já que sua superfície é irregular. Sua retina ela não é reta, tá bom? Ela não é totalmente polida ali, não. Se você pegar uma retina, uma cirurgia de um olho de uma pessoa na retina, você vai ver que ela é toda onduladinha, tá bom? Justamente porque ela é uma superfície irregular. Como a retina é muito vascularizada, o seu olho tem muita terminação nervosa, tem muito sangue correndo dentro do seu olho. Se você coçar um pouquinho o seu olho, ele já fica todo avermelhado. Por quê? Porque ele é muito sensível, porque ele tem muito sangue correndo dentro dele. Ele difunde intensamente o vermelho, que é a cor predominante exibida pelo sangue, quando iluminado pela luz branca, como a dos flashes. Há câmeras e programas de computador que corrigem esse efeito. Beleza? Aí vocês podem aprender a trabalhar com esses recursos e tirar excelentes fotos. Certo? Tá. E aí a gente chega na nossa parte principal da segunda aula, que é diferenciar ponto-objeto e ponto-imagem. Os conceitos de ponto-objeto e ponto-imagem são essenciais no estudo da óptica geométrica. Você tem esses dois pontos como os principais, certo? Ponto-objeto e ponto-imagem. Considere as três figuras ao lado, que eu vou já botar no próximo slide, não coube nesse. São representados três sistemas ópticos genéricos, S1, S2 e S3, nos quais incidem luz. Relativamente a determinados sistemas ópticos, chama-se ponto-objeto o vértice de um pincel luminoso incidente. Aqui a gente vai precisar tirar um pouquinho da aula para lembrar o que é o pincel luminoso. Bom? E existem dois tipos de pincéis luminosos, os convergentes e os divergentes. Quando eu falo de vértice, eu vou precisar da geometria. Vértice é o ponto de encontro de arestas, ou então de várias retas, tá bom? Seria esse ponto de encontro. Então, quando eu pego um pincel em função daquele material, eu teria que aqui é o meu vértice. Beleza? Aqui é o meu valor do vértice. E esse vértice gera vários pontos de saída, ou então vários pontos de chegada, tá bom? Tudo vai depender de qual referencial eu estou trabalhando. E quando eu tenho esse encontro desses vários feixes, eu tenho o que eu chamo de ponto-objeto, justamente porque é o vértice de um determinado pincel luminoso. Olha aqui. Você tem três tipos de pontos, tá bom? Você tem um ponto-objeto real, POR. É o vértice de um pincel luminoso incidente divergente. Você tem um ponto aqui, ó, onde ele vai emitir vários feixes de luz.
Percebam que todos os feixes de luz estão saindo desse ponto objeto. Estão saindo desse foco aí, desse vértice. Então, esse ponto objeto é o chamado ponto objeto real. É dele que está saindo. Ele é o propagador da luz, tá bom? Sendo formado pelo cruzamento efetivo dos raios de luz. Relativamente a S1, temos um ponto objeto real. S1 seria a nossa superfície 1, tá bom? Nossa superfície 1. Certo. E aí eu tenho um POR, ponto objeto real. Se por um acaso não fosse a saída, se fosse a chegada de todos esses feixes de luz, aí eu teria um POV, um ponto objeto virtual. Percebam que todos esses feixes de luz incidem em uma superfície S2. Ou seja, eles chegam na superfície S2 com uma determinada quantidade de valor. Certo? Quando ele chega nessa superfície, o que pode acontecer? Pode acontecer 3 fenômenos ópticos. Pode acontecer uma refração ou uma transmissão, né, que é a mesma coisa. Pode acontecer uma absorção dentro daquele meu sistema, dentro daquela minha superfície. Ou pode acontecer uma reflexão. Os raios de luz podem bater e voltar se a minha superfície for refletora. Ok? Então, o que vai acontecer em relação ao POV, ao ponto objeto virtual? Ele vai ser a prolongamento, né? Prolongamento dos feixes de luz. Quando eu prolongo os feixes de luz, eles se encontram em um determinado ponto. E aquele ponto de encontro dos prolongamentos é o POV, ponto objeto virtual. Então, o objeto real é de onde a luz está saindo. E o ponto objeto virtual é onde a luz está chegando, tá bom? É o vértice de um pincel incidente convergente. Percebam que no POR é um pincel divergente, né? Pincel incidente divergente. E no virtual é um pincel incidente convergente, sendo formado pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz. Relativamente a S2, temos um objeto virtual, tá bom? Uma superfície S2. É muito fácil você entender isso. Matheus, dá um exemplo claro. Tá. Você em frente a um espelho. Quando você chega em frente ao espelho e se olha no espelho, você é o seu POR, ponto objeto real. Você está emitindo luz, você é o seu ponto real. Então a luz bate em você, você vira aquele propagador de luz e vai em direção à superfície que é o espelho. Só que você enxerga no espelho um ponto objeto virtual. Do outro lado do espelho você tem a sua imagem. Então você tem uma colisão, né, dos feixes de luz em relação a uma superfície. Só que ele vai se colidir do outro lado. Não é mais desse lado em relação ao nosso sistema. Então eu teria um ponto objeto real dentro da minha formação e um ponto objeto virtual fora da minha formação, fora da minha superfície. E isso gera justamente essas duas superfícies colidindo, beleza? Então, ponto objeto real é de onde sai a luz, de onde emite. Ponto objeto virtual é de onde chega, está chegando naquela região ali, está fazendo aquela formação de imagem. Isso é importante que você tenha logo essa ideia. E além disso, você tem um ponto objeto impróprio, tá bom? Você tem um ponto objeto impróprio. É o vértice de um pincel paralelo, ou pincel cilíndrico, que a gente já definiu na nossa aula da semana passada, a diferença entre eles, entre divergente, convergente e paralelo, ou cilíndrico. Estando situado no infinito, relativamente a uma superfície S3, temos um ponto de objeto impróprio. E o que seria isso? Seria tudo aquilo que você não vê no espelho. Como assim? Você olha para o espelho, você se enxerga. Mas se tiver uma pessoa à sua direita, você de frente ao espelho, uma pessoa à sua direita, você não consegue enxergar aquela pessoa. Você olha para o espelho, se enxerga, mas não enxerga a pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela virou um ponto objeto impróprio. Você sabe que ela existe, você sabe que ela tem um reflexo, mas você não consegue ver. Então você teria uma formação de imagem aonde? No infinito. Se aquela pessoa se mudar de lugar, ficar em direção ao espelho, aí ela passa a ser um objeto real. Mas enquanto ela estiver fora do campo visual do espelho, ela é um objeto impróprio. Tá bom? Então,
você tem 3 tipos de formação de ponto-objeto. E eu sei que no começo é um pouco complicado, né? Você falar sobre isso, mas com o costume você vai pegando essa situação. Ponto-objeto real, vértice de um pincel divergente. Ponto-objeto virtual, vértice de um pincel convergente. Ponto-objeto impróprio, vértice de um pincel cilíndrico. Como é cilindro, não vai ter vértice, se forma no infinito. Ponto. E quando eu falo de ponto-objeto, eu também tenho que ter um ponto-imagem. Ou seja, eu tenho que ter uma formação de imagem, além de ter o meu objeto dentro daquele sistema. Relativamente a determinados sistemas ópticos, chama-se ponto-imagem o vértice de um pincel luminoso emergente. Bom, então você tem convergente e emergente. O emergente ele vai estar saindo. O ponto-imagem real, PIR, é o vértice de um pincel emergente convergente. Aí agora você tem um objeto que a luz sai da superfície, ó. Não é a luz chegando na superfície. São os feixes de luz saindo daquele meu S4, ou seja, daquela minha superfície 4. E aí, quando eu tenho isso, eu tenho o quê? Eu tenho uma formação de um ponto-imagem real, um PIR, que ele vai ser o vértice de um pincel emergente e convergente. Qual é a diferença entre a imagem real e o objeto real? Na imagem real, é uma emergente convergente. No objeto real, é uma incidente divergente. Então, tem sempre essa ideia aí da diferença entre os dois. Sendo formado pelo cruzamento efetivo dos raios de luz. Relativamente a S4, temos um ponto imagem real. Beleza? Além do ponto imagem real, você tem mais dois. Você tem uma imagem virtual e uma imagem própria. O PIV, ponto de imagem virtual, é o vértice de um pincel emergente divergente. O objeto era convergente, a imagem é divergente. Lembra que lá quando eu falei do ponto-objeto, é quando os feixes de luz saem, né, para o outro lado do espelho, para o outro lado da superfície. Aqui eles estão partindo da superfície para o outro lado, vindo de um ponto-imagem virtual. Temos um ponto-imagem virtual nessa situação. Exemplo de ponto-imagem virtual é retrovisor de carro. Como assim retrovisor de carro? No retrovisor do carro, você enxerga o carro, mas você não enxerga ele no tamanho real. Você enxerga ele reduzido. Até porque, se você fosse conseguir enxergar um carro totalmente dentro de um retrovisor, você precisaria de um retrovisor absurdamente grande. Mas você está dirigindo o carro e você olha para o retrovisor. Você consegue ver o carro, mas você vê ele num tamanho bem reduzido. Então você tem um ponto-imagem virtual, que seria aquele carro reduzido ali. Ele é o vértice de um pincel emergente divergente. Bacana? E o ponto de imagem próprio, PII, que é o vértice de um pincel emergente cilíndrico. Estando situado no infinito, temos um ponto de imagem impróprio. E aqui você não tem informação de imagem, tá bom? Você não tem informação de imagem dentro dele. Seria, por exemplo, usado em alguns microscópios, né? Você tem ali uma região onde você consegue enxergar um micro-organismo, mas você não consegue definir certinho qual parte é qual parte, você precisa de um outro tipo de lente e afins, tá bom? Então, são os 6 pontos que a gente tem. Ponto objeto real, ponto objeto virtual, ponto objeto impróprio. Ponto imagem real, ponto imagem virtual e ponto imagem impróprio. Bom, são os 3 tipos aí que a gente tem. E aí, como eu falei para vocês, a gente precisa ter uma aplicação prática para isso aí. Como eu falo de imagens virtuais, eu falo em óculos de correção de miopia. A gente sabe que existe uma série de problemas de malformação ocular que são comuns na sociedade. Todo mundo sempre teve, todo mundo vai continuar tendo, e a gente usou as lentes, né, para poder corrigir esses determinados fatores. São entre eles miopia, dificuldade de enxergar de longe, o cara não tem uma formação de longe muito boa. Você tem estigmatismo, tá bom? Você tem hipermetropia, você tem o daltonismo, você tem alguns problemas de saúde também que podem ser resolvidos mais por parte biológica do que por parte física, como cegueira noturna e catarata, tá bom? É outro tipo de doença aí que já não é mais má formação ocular, é doença mesmo que a pessoa adquire
por alimentação, por mau uso do aparelho ocular, enfim, uma série de coisas que não tem mais a ver com a parte da física. O certo é que a gente pode corrigir a miopia, que é a dificuldade que a pessoa tem de enxergar de longe, através dos pontos de imagem virtual. Tanto é que, como é que você sabe se a pessoa é míope ou não? Você pega o óculos dela e bota em frente ao rosto dela. Se no óculos formar uma imagem menor, aquela pessoa tem miopia. Bom, você tem uma formação, como aqui na figura. O rosto da pessoa você consegue entender que é um rosto. Se você posiciona o óculos um pouquinho à frente do rosto dela e consegue ver uma formação de imagem pequena, um rosto menorzinho dentro dela, pronto, aquela pessoa tem miopia. Por quê? Porque você está gerando uma imagem virtual. Nessa fotografia, a imagem pode se observar para o rosto do modelo é de natureza virtual, de orientação direita, né? Isto é, está de cabeça para cima. O cara consegue se ver perfeitamente nessa situação. Em relação ao homem, e de tamanho menor que o objeto. Do ponto de vista da lente objetiva de uma câmera que tirou essa foto, porém essa imagem comportou-se como um objeto real, né? Você tem que a pessoa é o objeto real, e aí quando você põe a lente, você gera uma imagem virtual, que seria esse rosto menorzinho dentro do óculos. E aquela imagem virtual é o que vai corrigir a miopia. Tornando-se em conta as características da imagem, o provável defeito de visão do modelo é a miopia, que requer uma correção de lentes esféricas divergentes. Essa parte de lente esférica a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas uma lente é uma associação de espelhos, que a gente vai ver mais para frente também, ok? E aí, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre miopia, sobre astigmatismo. E a formação da miopia acontece da seguinte forma. Você tem o seu olho, vou tentar desenhar um olho aqui. O olho humano é mais ou menos assim, não tão feio. Ele tem a parte da córnea e a parte do seu olhinho é um pouquinho mais saltada. Aí você tem a pupila, você tem a região da íris, bom? E aí você tem a região, aquela parte de pele afim e dentro dele. O que acontece quando uma pessoa tem miopia? O que vai acontecer quando a pessoa tem miopia? A pessoa ela não consegue formar a imagem que ela vê de longe com qualidade. Então a pessoa está longe e ela enxerga tudo embaçado. Você tira um óculos de uma pessoa míope, ela não consegue diferenciar um texto, por exemplo. E aquela imagem formada, ela não é formada no lugar correto. Ela é para ser formada no final do seu olho, mas ela é formada antes do final do olho. E aí o seu cérebro tem problema em decodificar a imagem pelo fato dela não estar na situação correta. Então você não enxerga a imagem com qualidade. Você sabe que ali tem alguma coisa, você sabe que pode ser uma pessoa, que pode ser um cachorro, você consegue diferenciar, mas você não consegue formar ela de uma forma bem definida. O que a gente faz? A gente pega uma lente divergente e põe na frente do seu olho, que vai funcionar como um óculos. Até a lente, a propagação da luz é normal. Ela chega na lente e para dentro do seu olho é que muda. Ela joga a imagem formada mais para trás. E aí você tem uma formação da pessoa no lugar correto. E aí o seu cérebro decodifica a imagem, seu cérebro vai decodificar a imagem e você consegue enxergar aquela parte ali. Justamente porque, imagina que você está afastando a lente, você está levando a lente para frente, como aconteceu aqui no caso da fotografia. Você vai estar levando a lente para frente. Então aquela imagem pequenininha vai ficando para frente também. Aí chega um momento que você consegue enxergar ela um pouquinho menor dentro da lente do óculos. Mateus, se a pessoa fosse astigmática, né? Tivesse astigmatismo, não miopia, você enxergaria o nariz dela maior, o rosto dela maior, mas não o rosto inteiro dentro do óculos, tá bom? Você não teria essa formação aí não. Aí você consegue diferenciar quem é que tem miopia e astigmatismo. Quando você tem os dois, aí você tem duas lentes, certo? Dentro do seu óculos. Aí gera aquele óculos mais grosso, borda mais grossa, que a galera chama de fundo de garrafa, né? Que é justamente quando você tem vários problemas de formação visual e você precisa de um grau muito alto. E aí a gente chega nos sistemas ópticos. Essa parte aqui, ela não é tão cobrada em vestibular, mas a gente precisa falar sobre ela, porque ela vai ser mais útil um pouquinho lá na frente, principalmente o aplanético, né? Existem 3 sistemas ópticos. Estigmático, que daí vem o nome da doença, tá bom?
ou da malformação, doença não, da malformação ocular, o aplanético, tá bom? E o ortoscópicos, tá bom? São 3 nomes aí meio estranhos mesmo, meio feios. A gente tem mais costume com o primeiro por causa justamente do problema visual de algumas pessoas, mas os outros 2 provavelmente sejam novidades para vocês. Mas nada que seja demais, não. A gente vai só comentar sobre eles, não vai ser um sistema rígido e tal, não. O sistema óptico, que é estigmático, é quando o ponto-objeto conjuga somente um ponto-imagem. Então, você tem um objeto conjugando uma imagem, sempre. A doença estigmatismo, né? Astigmatismo vem dela. Por quê? Porque você tem um ponto-objeto gerando 2 pontos-imagem. E aí você tem eles quase sobrepostos. A lente do óculos vem para corrigir o astigmatismo, justamente para você conseguir formar um só, tá bom? A malformação do astigmatismo não é fácil de corrigir como a da miopia. A da miopia é mais simples de corrigir. O astigmatismo ele é um pouco mais complicadinho, mas se resolve também pagando basicamente o mesmo preço. Sistema óptico também pode ser aplanético, quando um objeto plano e frontal conjuga uma imagem também plana e frontal. Aqui você só tem imagens e objetos planos, tá bom? Exemplo, formação de estrelas, formação da parte de astros e tudo. Todo astro só gera um plano frontal, né? Um objeto plano e frontal, conjuga também uma imagem plana e frontal. Você não consegue tirar uma foto da curva de um planeta, por exemplo. Você consegue enxergar ele de frente, de lado. Então, você tem um objeto plano frontal o tempo inteiro. E o sistema ortoscópico, tá bom? Ortoscópico é quando um objeto conjuga uma imagem geométrica semelhante. É o que permite algumas coisas, como, por exemplo, o fato de você ter uma imagem como a letra A. Quando você pega a letra A e põe ela de frente a um espelho, você pega a letra A e põe ela de frente a um espelho, você enxerga uma letra A. Certinha. Do mesmo jeito. E você tem uma imagem geometricamente semelhante. Você está na região ortoscópica, beleza? Mas quando você pega a letra F, por exemplo, e põe ela de frente a um espelho, a letra E, e põe ela de frente ao espelho, o que vai acontecer? Ela vai trocar de lado. O F, que antes estava para a direita, agora vai estar para a esquerda. Então, deixa de ter um plano ortoscópico e passa a ter um plano aplanético, tá bom? Justamente porque ele troca essa situação. É uma coisa que a gente chama de enantiomorfismo. Outro nome estranho para vocês aprenderem. E grande. Enantiomorfismo. Tá bom? O que é uma coisa enantiomórfica? Um enantiomorfismo é quando você tem... Deixa eu até escrever embaixo que ficou muito apertado. É quando você tem uma troca de lados. Exemplo, a palavra ambulância. Enantiomorfismo. A palavra ambulância. Se você um dia ficar de frente a uma ambulância, você vai ver que o nome ambulância é escrito ao contrário. O nosso português, as palavras são escritas da esquerda para a direita. A sua leitura é da esquerda para a direita. Se escrever aula, é A-U-L-A. Então, da esquerda para a direita, você tem a formação da palavra. Se você pegar a ambulância, ela é escrita o contrário, tá bom? Ela é escrita torta. Por quê? Porque ela é uma palavra enantiomórfica, ela tem enantiomorfismo, ela é aplanética. Então, quando ela vai de frente a um espelho, aí fica o nome escrito certo, ambulância. Ela troca, que nem o F trocou aqui, ó. Ela troca exatamente como o F trocou. Por que isso? Porque quando o cara tá dirigindo o carro, ele começa a ouvir o som da ambulância. Aquele uiu, uiu. O cara tá dirigindo aqui, ele sente, ou ele ouve, ou então ele enxerga a luz, né? Aquela luz clássica de vermelho com azul, passando ali para chamar a sua atenção. O cara não vai parar de dirigir e olhar para trás para saber se é uma ambulância, um carro de bombeiro, um carro de polícia. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para o retrovisor, para o espelho. É um espelho. Quando ele olha pelo espelho, o nome troca. Aí ele consegue ler claramente pelo espelho. Ambulância, bombeiros, polícia. Mas todas essas palavras ela têm essa característica de enantiomorfismo. Tá bom? O único sistema óptico
que tem os três ao mesmo tempo, estigmático, aplanético e ortoscópico, é o espelho plano, tá bom? Só o espelho plano é os três ao mesmo tempo. Só o espelho plano possui os três ao mesmo tempo de uma forma rigorosa, ou seja, sem exceções. Então, você tem o espelho plano como esse principal formador de posições do objeto, beleza? Tranquilo? E a gente chega nas questões, nossas questõezinhas. Primeira questão fala o seguinte, primeira questão é minha. Um quadro coberto com uma placa de vidro plano transparente não é bem visto, quanto o outro não coberto, principalmente. Então você tem aí um quadro envelopado no vidro e outro quadro normal. Por que ele não é tão bem visto, né? Letra A. O vidro reflete uma parte da luz ambiente incidente sobre ele. Letra B. O vidro não refrata a luz proveniente do quadro. Letra C. O vidro difunde a luz proveniente do quadro. Letras D. O vidro absorve a luz proveniente do quadro. E letra E. O fundo reflete totalmente a luz ambiente incidente sobre ele. Ó, a letra E já está totalmente fora de contexto. É como se o vidro refletisse toda a luz que vem do quadro. E isso não pode acontecer. Bom, a letra B também já está fora. O vidro não refrata a luz. Se ele não refratasse a luz, você não conseguiria enxergar o quadro. A luz ficaria presa lá dentro. Lembrando que refração é justamente a passagem de um meio para o outro. Então, a luz que sai do quadro consegue sair daquele meio e chegar ao seu olho. Então, você tem essa formação de imagem. Letra C. O vidro difunde a luz proveniente do quadro. Letra D. O vidro absorve a luz proveniente do quadro. O vidro não pode absorver a luz porque ele tem que passar aquela imagem. E o vidro, ele não vai refletir parte da luz ambiente sobre ele. Ele vai difundir a luz que vem do quadro. Então, você consegue enxergar através do vidro, mas não é tão bem feito. Por quê? Porque a luz, ela embaralha um pouco. Bom, a luz vai ter um problema de formação dentro daquela parte ali. Então, ele vai difundir a luz que vem do quadro. Então, por isso que o nosso gabarito é letra C. Bom, lembrando aí o que é difusão, nessa parte de difundir quando você fala da luz. A luz, ó, tá aqui o quadro, né? Vamos supor o quadro de uma pessoa. E aí você está enxergando a pessoa no quadro. Quando ele passa pela luz, ó, pelo vidro, você está lá querendo enxergar, o que vai acontecer? A luz vai ter um pouquinho de desvio. E esse pouquinho de desvio atrapalha a experiência de quem está analisando o quadro. Então, você tem aí uma formação mais dificultada. Grandes galerias, elas não botam quadros à venda, né, envidrados, justamente porque você tem um problema ali da difusão. Ok? Então, letra C, o vidro difunde a luz proveniente do quadro. Certíssimo, aí o gabarito do TRJ, né? Você abre a abreviação do nome dele. Tá, a segunda questão, eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem. 2. À noite, numa sala iluminada, é possível ver os objetos da sala por reflexão numa vidraça de vidro transparente, melhor do que durante o dia. Isso ocorre por quê? Tá, um minutinho para vocês tentarem a questão.
Então, ó, quando ele fala da relação, a diferença entre uma sala à noite, tá bom? E uma sala de dia. Mas percebam que ele não atrelou todos os fenômenos ópticos que a gente viu. Ele te prendeu a um fenômeno óptico. Qual foi o fenômeno óptico que ele falou? Ó? Na sala iluminada é possível ver objetos da sala por reflexão. Então ele não está falando de absorção, de refração, polarização, transmissão, absorção, nenhum desses. Ele está se atrelando apenas à reflexão. Então se atrela ele também. Numa vidraça de vidro transparente, melhor do que durante o dia. Isso ocorre porque à noite. Letra A. Aumenta a parcela de luz refletida pela vidraça. Falso. Justamente porque você tem uma ausência menor de luz, então você tem uma perda da reflexão da luz, né? Você teria essa situação aí, mais em relação à vidraça, não. Ok? Letra D, ele fala, aumenta a parcela de luz absorvida pela vidraça. Eu estou comparando a noite com o dia, galera. Tudo que tiver aumenta, tá errado. Você não pode ter um aumento, né? Então você teria também fora aí a nossa letra D. Justamente você teria essa participação. Letra B. Não há luz refletida pela vidraça. Se tu consegue ver, se tu consegue enxergar, é porque tem reflexão, é porque tem luz. Então o fato de não há luz está errado. Existe luz sim, não há luz é uma coisa falsa. Existe luz e você não tem essa situação em relação à vidraça. Aí você tem letra C e letra E. Letra C. Diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior. E letra E. Diminui a quantidade de luz difundida pela vidraça. Bom, o Eduardo e o TRJ aí já marcaram o gabarito correto. Letra C. Diminui a parcela da luz refratada vindo do exterior. Então, você consegue enxergar melhor, por quê? Porque não tem aquela quantidade de luz em excesso, tendo refração o tempo inteiro na sua janela. Se você tivesse a janela aqui, ó, supor, você tem um vidro aqui, e aí você tem uma série de incidências na luz. Pá, pá, muita luz mesmo. E aí você tem uma série de refrações, né? Da luz para você conseguir enxergar o que está ali dentro. Só que à noite, você não tem mais essa quantidade toda de luz refratada. Então você tem um feixe aqui, outro feixe ali. Então você tem uma luminosidade melhor, apesar de ter menos luz, justamente porque você diminui a quantidade de refração surgida como necessidade do sistema. A letra E fala, diminui a quantidade de luz difundida pela vidraça. A gente falou que difusão, né, não tem a ver com isso. A difusão é o espalhar de luz, você está difundindo, reflexão difusa. Então você tem uma reflexão dentro daquele meu sistema, onde você vai ter uma perda, né, geral da difusão do sistema. Então, letra C, diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior. Nosso gabarito seria a letra C, realmente. Terceira, um jarro pintado de cor clara pode ser visto de qualquer posição do interior de uma sala devidamente iluminada. Isso ocorre por quê? Letra A. O jarro refrata grande parte da luz que recebe. Letra B. O jarro difunde para que seus arredores grande parte da luz que recebe. Letra C. O jarro absorve a luz que recebe. Letra D. O jarro é um bom emissor de luz. Letra E. O jarro reflete toda a luz que recebe. Então, um minutinho para você tentar responder a questão.
quando eu falo de ter um jarro pintado de cor clara, ele já falou que especificou o tipo de cor que você tem, tá? Ele não falou necessariamente o branco, mas ele falou toda a cor clara proveniente do sistema. Essa cor clara, quando eu falo dela, o que é que eu falo de cor clara? Eu tenho um alto poder de reflexão, bom? Eu tenho um reflexo muito grande em cor clara. Por quê? Porque quanto mais clara for a cor, menos energia ela absorve. Lembrem-se disso. Quando você tem uma cor escura, é porque ela está absorvendo muita luz, ela está absorvendo muito comprimento de onda. A cor clara não. A cor clara ela joga para fora muita quantidade de luz, né? Ela não absorve muito. É por isso que, por exemplo, em dias quentes, o que é que você deve fazer atividade física? Principalmente quem gosta de atividade física ao ar livre, né? Aquela corrida, aquela caminhada, andar de bicicleta. Você precisa usar roupas claras, tá bom? Uma camisa clara, uma calça, uma bermuda mais clara, justamente para não absorver tanta quantidade energética. Se você sai com uma camisa preta, uma calça, uma bermuda preta, um tênis preto, você vai ter um acúmulo energético maior, que vai fazer com que você tenha uma perda maior de água, desidratação, né? Você vai ter ali um problema de movimentação, justamente por causa disso aí, por causa dessa cor preta e tudo, beleza? Mas aí quem pensa também em perder peso, ou então quer fazer atividade física com a intenção de queima calórica, aí já faz uma diferença você usar uma roupa preta, né? No fim das contas, na parte biológica, não faz tanta diferença. Mas se você usar uma roupa preta, você vai gastar mais água, vai queimar mais caloria. O problema é a desidratação do seu corpo, se você está sempre ingerindo água. Bom, então a galera foi unânime no gabarito aí, Eduardo, Cairo, TRJ, todos eles marcaram a mesma letra. Qual foi a letra? Letra A. O jarro reflete toda a luz absorvida. Boa. Então, nossos gabaritos, os meninos já marcaram aí. Letra E, nosso gabarito certíssimo. Mas a gente vai dizer por que o resto tá errado também, né? Mas tô podendo dizer que a letra E é a certa. Vamos tirar a dúvida da galera que marcou outra letra. Letra A, o jarro refrata grande parte da luz que recebe. Refração é mudança de meio. Eu estou conseguindo enxergar o jarro, ou seja, eu estou refletindo muito, não estou refratando. Letra B, o jarro difunde para os seus arredores grande parte da luz que recebe. A letra B já tem uma ideia. Opa, a letra B. Eu não vou marcar mais letra E, ó. Não tinha lido a letra B. Olha aqui a letra B. Nosso gabarito é a letra B. O jarro difunde aos seus arredores grande parte da luz que recebe. Opa, por quê? Ele tem uma parte de difusão. Ele falou que jarros pintados de cor claros podem ser vistos de qualquer posição do interior de uma sala devidamente iluminada. Então, o que? Vamos supor, eu tenho um jarro, né? E aí eu tenho esse jarro, ele é todo bem iluminado. Quando ele fala sobre reflexão difusa de um jarro, o que é que ele diz? Ele diz que o jarro vai refletir em todas as direções, galera, ó. Então é isso que permite o fato do seguinte, o cara poder ser visto de qualquer posição, entendeu? Porque ele vai difundir luz aos seus redores, tá bom? Grande parte da luz que recebe. Então ele fala sobre isso quando ele fala de cor clara. Numa reflexão total, só existe cor branca. Se o jarro for um rosa, por exemplo, um rosa bem claro, ou um bege bem claro, então ele vai difundir, ele vai refletir grande parte da luz que ele recebe, não total. Letra C, o jarro absorve a luz, falso, então ele seria um jarro escuro. O jarro é um bom emissor de luz, falso, ele é um reflexo, ele reflete a luz, ele não emite a própria luz, né? Fonte secundária. A letra E, o jarro reflete toda a luz que ele recebe. Quando ele fala de jarro pintado de cor clara, não é toda a luz. Por exemplo, um jarro azul claro, ele não reflete toda a luz que ele recebe, não. O que descaracteriza é só essa parte toda aqui. Beleza? Se fosse grande parte da luz que ele recebe, como acontece na letra B, e o difunde da reflexão difusa, justamente, aí realmente nosso gabarito é a letra B, tá bom? Mas a letra E é uma pegadinha muito, muito boa. Se não tivesse a letra B, a letra E seria a mais correta, tá bom? Não justamente, não é que a letra E esteja errada. A letra B está mais correta. Bacana? Então as duas estão certas. Só que a letra B está mais correta do que a letra E. Justamente pela palavra toda. Ela não reflete toda a luz, não. Beleza?
Quarta questão. Fala o seguinte. A janela de um quarto escuro dá para a rua, intensamente iluminada pelo sol. Abrindo uma estreita fresta de luz, um observador que está dentro do quarto percebe a entrada de um feixe de luz, que além de poder ser visto em diversos locais do quarto, ilumina uma área de seu piso. A respeito dessa situação, analise as proposições a seguir. 1. Ao passar da rua para o interior do quarto, a luz sofre refração. 2. Ao incidir do piso do quarto, a luz sofre reflexão regular. 3. O feixe de luz pode ser visto de diversos locais. Ele quer saber qual delas, quanto ao quarto devido à difusão da luz, né? Olha lá, luz difusa, por partículas suspensas no ar. Ele quer saber qual das três são corretas. Eu vou deixar aqui, e aí que você está respondendo a nossa questão, né? O Cairo, o TRJ, o Eduardo, e todo mundo que está respondendo as nossas questões aí, vão falar para mim quais são, não a letra, mas quais são as corretas. 1, 2, 1, 3, 1, 2 e 3, ou só 1, ou só 2, ou só 3. Ou todas as três, né? Beleza? Então, 1 minutinho para vocês tentarem responder a questão. Então, galera, vamos ver quais afirmativas são corretas. Ao passar pelo interior do quarto, a luz sofre refração. Vê o que foi que aconteceu na verdade, né? O cara tem um quarto onde está tudo escuro e ele abre um pouquinho a janela dele. Aquela pequena passagem, aquela pequena abertura, deixa a luz entrar no quarto. Só que não de uma forma muito bruta, né? É mais só um pequeno feixe de luz, né? Uma estreita fresta da janela, percebe a entrada de um feixe de luz, que além de poder ser visto em diversos locais do quarto, olha, pode ser visto em diversos locais do quarto, ilumina a área de seu piso. Tá? Então, uma das afirmativas, no próprio enunciado, ele já disse que é verdadeiro. Então, vamos lá. 1. Ao passar da rua para o interior do quarto, a luz sofre refração. 1 tá falso. Não pode. Por quê? Por que ele não sofreu refração? Ele não sofreu refração por quê? Porque fora do quarto é A. Você tem aqui a janela, né? A janela. Antes da janela é A. Depois da janela é A também. E não tem passagem pela janela. É pelo um buraco na janela, né? Pelo um espaço na janela. Então ele foi de meio para meio sem passar por nenhum outro meio. Então não pode ser refração, porque ele não tem mudança de meio. 2. Ao incidir no piso do quarto, a luz sofre uma reflexão regular. Não, ele falou que a luz bateu no piso do quarto e dá para ver de todos os lugares do quarto agora. Então ela bateu e se espalhou, né? Imagina um ponto aqui onde ela chegou. Ela bateu e ela se espalhou em várias direções. Nessas várias direções, você não sofre uma reflexão regular. Você sofre uma reflexão difusa. Então 2 está falso também. E 3. O feixe de luz pode ser visto de diversos locais. Gente, que além de poder ser visto de diversos locais do quarto, o próprio texto caracteriza a afirmativa 3 como verdadeira. Então, nosso gabarito realmente é a afirmativa 3. Letra E. Olha aí.
Podemos concluir que todas estão corretas? Falso. Todas estão erradas? Falso também. Apenas 1 e 2? Falso. Apenas 1 e 3? Falso. Apenas a 3, que estaria verdadeira aí. Nosso gabarito seria letra E. Apenas a afirmativa 3, verdadeira para o meu sistema. Bacana? Galera, se a qualquer momento vocês tiverem dúvida e tudo, vocês podem mandar, ficar à vontade. A gente tá aqui mesmo para tirar dúvidas. Se eu souber, eu juro que eu respondo. Olha aí, outra questão de verdadeiro ou falso. TRJ acertou a questão passada também aí, só o 3, verdadeiro também. Então vamos lá, ver o que acontece nessa aqui agora. Considere as preposições seguintes. 1. A imagem real pode ser projetada em um anteparo. 2. Uma imagem virtual pode ser projetada em um anteparo. Aí o que é esse anteparo? Esse anteparo, lá quando a gente falou de ponto objeto imagem e ponto objeto virtual, né? A gente falou do S, que é a superfície. Então, é esse S aí que é o nosso anteparo, beleza? Que ele está falando na questão. É só um nome bonito, mas significa a mesma coisa. 3. Qualquer ponto que se comporta como imagem real pode ser projetado em um anteparo. E 4. Para a imagem real ser visada por um observador, ela deve estar necessariamente projetada em um anteparo. Então, ele fala sobre superfícies e tudo nesse sistema, beleza? Qual gabarito você vai marcar nessa questão agora? 1 minutinho para você tentar. Então, o que foi que ele falou na primeira afirmação? Uma imagem real pode ser projetada em um anteparo. Isso, quando você tem a imagem real, você está falando do ponto objeto real, né? Ou do ponto imagem real. Quando a gente fala do ponto imagem real, sim, ele pode ser projetado no anteparo. Quando a gente fala do objeto real, ele já não pode, né? Então, eles têm essa sensação de não poder ser projetado dentro de um anteparo. Porque ele já tem, ele é o fornecedor daquela imagem. Então, nem sempre vai ser, beleza? Mas a imagem real, ela pode ser sim projetada em um anteparo. Primeira verdadeira. 2. Uma imagem virtual pode ser projetada em um anteparo. Aí já não pode, beleza? Tanto o ponto imagem virtual quanto o ponto objeto virtual, ele nunca vai ser projetado em um anteparo. Ele sempre vai ser projetado depois da superfície ou antes da superfície, mas nunca dentro daquele anteparo, daquela superfície, beleza? Então 2 é falso. 3. Qualquer ponto que se comporta como imagem real pode ser projetado em um objeto em um anteparo. Aí cuidado, ele está falando de qualquer ponto real, mas a gente viu que quando eu falo de um ponto imagem real, aí não, eu já não posso ser projetado no anteparo, que foi justamente o que descredibilizou a segunda afirmativa, né? Então a terceira também é falso. 4. Para que a imagem real seja visada por um observador, deve estar necessariamente projetada em um anteparo. Falso, não deve estar necessariamente projetada. Você não conseguiria ver, por exemplo, o retrovisor de um carro, né? Se você estivesse só olhando para o anteparo. Então você não tem o 4 como verdadeiro. Então somente a 1 é verdadeiro. Nosso gabarito é a letra B. Só uma imagem real pode ser projetada em um anteparo, certo? O Adriel, ó, chegou agora, Adriel. Marcou a letra C, Adriel. Ó, por que a letra C não é verdadeira?
Uma imagem virtual pode ser projetada em um anteparo. Não, não pode ser projetada em um anteparo, beleza? Ela tem que ser projetada antes ou depois desse valor de anteparo, mas nunca no próprio anteparo, beleza? Ficou com dúvida aí? Se tiver... Ah, não, de boa, né? Então, tranquilo. Vamos lá. O 1 é a nossa verdadeira. Próxima questão, fala o seguinte. As cores luz primárias são vermelho, verde e azul. Você pode ter qualquer outra cor combinando essas três, tá bom? As combinações dessas cores em intensidades iguais produzem cores secundárias. O ciano, que é um verde e azul. O amarelo, que é um vermelho mais verde. Magneta, né? Magenta, desculpa, que é o vermelho mais o azul. A luz branca é a combinação das três cores. As cores dos objetos que enxergamos são devidas às reflexões e absorções seletivas das cores primárias. Por exemplo, um objeto vermelho sobre uma luz branca absorverá o verde e o azul e vai jogar para fora o vermelho, refletirá o vermelho. Não se esqueça, você só enxerga o que é refletido, beleza? Tá. E refletirá o vermelho. Tá. Um objeto preto absorverá todas as três cores. Nas cantinas italianas, sob a incidência da luz branca, é comum vermos as mesmas cobertas de toalhas quadriculadas, com as cores da bandeira italiana, né? Ou seja, pequenos quadrados de cores vermelhas, verdes e branco. Aquela imagem tradicional de pizzaria, né? Você tem um quadradozinho vermelho, branco e verde. Um proprietário quis dar os maiores efeitos visuais e iluminou o ambiente exclusivamente com a luz magenta. Ele botou só a luz magenta. E a luz magenta, como a gente viu lá em cima, vermelho mais azul. As cores dos quadriculados das toalhas, vermelho, verde e branco. Sobre a iluminação vista, ele quer justamente como é que cada um deles vai se comportar agora. Vermelho, verde e branco. Tá? 1 minuto para você tentar a questão. Então, galera, ó, o que foi que ele fez? Ele botou uma luz de magenta, né? Ou seja, ele botou vermelho e azul sobre esse fator aí no meu sistema. Botou vermelho e azul dentro dele. Certo. E aí, quando eu boto vermelho e azul na toalha, eu tenho que entender o seguinte, que eu vou enxergar tudo que é vermelho, tudo que é azul ou tudo que é magenta. Só tem essas três opções. Não existe nenhuma opção além dessa. Qualquer outra cor que não for essa é preto, tá bom? Qualquer cor que não for essa é preto. Então eu botei uma luz de magenta num objeto vermelho. Ele absorve o azul, mas reflete o vermelho. Então o vermelho continua vermelho. Então já posso tirar a letra A e letra D. Ficamos entre letra B e letra C. Eu botei uma luz de magenta no verde. E o verde não tem vermelho nem azul na sua composição. Então ele não reflete nada, ele absorve tudo. Se ele está absorvendo tudo, significa que eu não vou enxergar nada. Ou seja, lá vai ficar preto. Então já tiro aqui a letra C. Bom, nosso gabarito é a letra B. E por último, ele está jogando no branco.
Quando ele joga no branco, a luz que bateu lá é a que volta. Por quê? Porque o branco vai refletir tudo. O branco não tem nenhum poder de absorção. Então, se ele jogou magenta, ele vai refletir o quê? Magenta também. Magenta, né? Magenta aí. Ele vai refletir ela de uma forma total. Então, a minha ordem de reflexão seria vermelho, preto e magenta. Nosso gabarito seria a letra B. Lembrando que você só consegue enxergar o que é refletido. Tudo aquilo que é refletido, tudo aquilo que é jogado para fora é o que você consegue enxergar. Se você não está enxergando nada, é porque não está refletindo nada. Então é preto. Se você está enxergando tudo, que está muito claro, então ele está refletindo tudo, que é o caso do branco. Tá bom? Então sempre lembrar disso. As cores que você quer enxergar são as cores que são refletidas. Se você não está enxergando nada, não está refletindo nada. Se está enxergando tudo, está refletindo tudo. Se está enxergando vermelho, está refletindo vermelho. Se está enxergando verde, está refletindo verde. Se está enxergando preto, não está enxergando nada. Então está tudo sendo absorvido. Bacana? Então, galerinha, a nossa aula vai terminando por aqui. Na aula de hoje, a gente passou sobre formação de cores, sobre os fenômenos ópticos, né? Falou de reflexão, refração, absorção, transmissão, polarização. Todos esses fenômenos aí que a gente vai ver com mais carinho para frente. A gente vai ter uma aula para cada um deles, explicando e tudo. Hoje a gente não viu parte matemática, a gente não viu as equações, né? Só viu aquela ideia inicial de ângulo. Mas eu sei que vocês estão ansiosos por fazer uma série de contas, que é a parte favorita de vocês. Mas a gente vai deixar para as próximas aulas para a gente poder explicar direitinho cada uma delas. Bacana? Então, queria agradecer a presença de vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa tarde de sexta-feira. Próxima semana a gente volta com mais fenômenos ópticos. A gente vai começar a reflexão óptica, beleza? Então, desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos e tchau! Até